Começando mais um vídeo, meu povo. Ignore minha roupa, eu estou de pijama e não vou tirar agora, só depois que eu tomar meu banho, né? Aqui está minha cachorrinha. Tá num dengo que vocês nem imaginam. Olha seu cabeceiro, bota a cabeça aí. Quer mais nada da vida, né, Bisa? É, não quer mais nada da vida. Meu nome é Eliane, quem grava é Ivoneide. Olá, pessoal. E eu vou começar o vídeo hoje assim, gente. Não vou ficar mostrando vocês Passo a passo. passando peça por peça não, que vocês não merecem isso não. Mas deixa o like pra gente, comente, compartilhe. Todo dia nós estamos aqui, né, Ivoneide? Sim. Glória a Deus por isso. Como eu tenho um vídeo aí pra sexta-feira, que é amanhã, então hoje ainda é quinta. Isso vai ser pra sábado. Mas vai ser pra sábado. Cacau! Não, filha. Não pode ouvir nenhum barulho, gente. Pescoço, mamãezinha. Deita aí, Cacau, deita. Você machuca o pescoço, mamãe. Vai deitar, vá, minha filha. Ela quer passar roupa também, Cacau. Você quer passar roupa? Gente, vocês, as crianças, quando elas adoecem, fica alguma coisa, não fica dengoso, né? Linda, isso tá num dengo tão grande. Toda hora quer colo, né, Bisa? Tá num dengo tão grande. Ainda agora o Jorge saiu. Aí quando o Jorge chegou, ela ficou só olhando como quem disse, você não vai vir me beijar, não vai vir falar comigo. Eu tô dengosa, gente. Hoje a Vaninha vai fazer a comida pra nós, né? Mas eu vou fazer algumas coisas também, assim que eu terminar de passar a roupa aqui do pai de Cláudia, né? Não dizer quão grande é o meu Deus. Por hoje é só, pessoal. Olha aqui, meu povo. Uma linda salada que a Vaninha fez. Hoje foi ela que fez toda a comida, né? E ela fez uma farofa de feijão de corda. Tá maravilhosa. Arroz. E também fritou sardinha. A comida pro senhor Jorge. Jorge. Bom, vou falar pessoal, boa tarde. Já é boa tarde já, né? Já. É, e teve uma moça que ela... Acabei de ler no comentário, porque é mais arroz, né? Um pouquinho só. Tá bom. É, acabei de ler no comentário, ela pediu... Tipo assim, que eu fizesse uma entrevista com o Jorge, falasse pra ele como foi o começo. Já até tem esse vídeo. Mas ela deve ser nova, não sei se ela é nova no canal, né? E ela pediu para que o Jorge contasse como é tudo direitinho sobre a hemodiálise. Eu tô tão dengosa, gente, tão cheia de ousadia. Olha pra isso. Olha pra isso, gente. Eu tô ousada, gente. Eu tô ousada de mamãe, ousada. Fique calma, senão você vai magoar o pescoço. É. Oi. O e-mail da pessoa é @ma051. Você vai saber que você. Bisa, fala com o Jorge para contar como ele descobriu a falência renal, como é a rotina da diálise, alimentação e etc. E é um tema de utilidade pública. E eu estou no início da doença renal. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não tinha visto, Maria. Não sei se é Maria, né? Eu estou no início da doença renal crônico. Devido a uma síndrome. E gostaria muito de ouvir como funciona esse processo difícil que é ser paciente renal. Obrigada e beijos. Jorge, quando você tinha uma vida normal, mas o que você sentiu logo porque você achou estranho, logo no começo? No começo eu já comecei a perder apetite. Tudo que eu comia não figurava. Ele tinha umas crises de vômito mesmo. Aí depois não alimentava mais direito. Mas foi tudo assim, desse jeito, sem apetite, emagrecendo bastante. Daí foi direto, Só ladeira abaixo, né? ladeira abaixo. Eu lembro
que você trabalhava no mercado Olhava. e quando chegava comprava sempre um miojo ali. Ele não queria comida, ele disse que estava sentindo enjoo. O Gatorade, cheiro da né? comida. Enjoo, cheiro da comida, nem chegava no refeitório pra comer. E lá no mercado também dava almoço, Dava né? almoço, dava refeição. Mas o que faz, você não conseguia comer, pode ficar aqui, Vaneide, mas perto, senta aqui. Eu tive que parar para ver se ficava melhor dali onde ela estava gravando. Lá, quando você chegava lá, tinha de tudo para comer, não tinha, Jorge? Almoço, tinha sobremesa, frutas. Então mal chegava no refeitório já dava aquela assim, e não almoçava. Deixa pra fruta. Né? Ah, o cheiro do restaurante, da comida. Já me dava aquele jogo. Não conseguia nem almoçar nem nada. Colocar pouquinho, eu comia frutas. E a fruta que não podia comer, que eu comia bastante. Pra segurar o almoço, carambola. Por que carambola? Então, eu não sei se vocês sabem, mas não pode comer carambola. Carambola é Quem tem qualquer problema renal não pode comer carambola, porque depois eu vou ver, mas ela, eu não, né, Vaneide? Ela é rica em potássio. Ela é rica em potássio, pronto, eu tinha me esquecido desse detalhe. E aí você tomava também um café, Gatorade, outra coisa que não podia. outra coisa que não podia, Potássio. água de coco. Água de coco, coisas. Meu Deus do céu. O que não podia eu tomava, mas sem saber que tava doente. E aí, gente, o Jorge já tinha o convênio. Porque assim que ele chegou lá, já foi feito o convênio, né, Jorge? Aí o Jorge fez uns exames. E o médico pediu uns exames, um exame de sangue completo. Acho que ele falou lá pro médico que estava com esses enjoos, com essas coisas, né? E o médico passou para ele vários exames. O Jorge fez os exames. E guardou, né? E adivinha o que ele fez? Ele botou na gaveta. E ali ele deixou acho que uns 3 meses ou mais, né, Jorge? Foi. Nunca levou o resultado pro médico, gente. É um erro também muito grande da gente, né? Quer dizer, o exame, a gaveta vai saber o que é que você tem. E eu já tava com influenza renal já, né? Eu já tava Já estava. Você sabe de uma coisa? Que eu creio que Deus livrou o Jorge da morte naquele tempo. Porque não era para ele ter resistido. Ele ficou tão grave, e aí ele foi ficando assim. Gente, eu tentava de um tudo, sabe, para ver se a comida, eu fazia um caldo, eu fazia uma coisa, não era, Jorge? Emagrecer. E tudo ele achava nojo. Ele disse, não tenho culpa, tá, eu sei que tá boa a sua Eu comida. achava até que era o estômago, né, Jorge? Mas Eu não sei era. que tá boa a sua comida, mas é que eu sinto ânsia, e muitas vezes eu via ele lá no banheiro, ele vomitando, e aquilo me dava um desgosto tão grande. Meu Deus, o que é que o Jorge tem? Eu sei que quando foi um dia, eu e Voneide, nesse tempo nós ainda tinha o Pingo, não era essa Sim. cachorra não. Aí a gente tá até garoando. Nós fomos no mercado aqui perto, nesse tempo eu ainda andava para todo canto. Aí fomos no mercado e o Jorge ficou aqui, minha filha também, minha filha morava aqui, a Lili, nesse tempo. O Gabrielzinho era pequeno, né, Vaneide? Era novinho. E aí nós fomos no mercado, nós duas, compramos umas coisas, voltamos com um carrinho. Até um rapaz ajudou nós subir Tempo aqui, frio, né? chuvoso. Era. Aí o que aconteceu? E Jorge ficou na sala, né, assistindo o jornal, né? Era, o Isso. sofá era ali, ó, naquele canto. Jorge estava Tinha chegado deitado. aquela hora do serviço. Era, né? Ou eu não fui, uma coisa assim. Eu Tinha sei que trabalhar. Jorge estava assistindo a televisão e eu fui lá pro quarto e comecei a olhar no notebook. Tinha um joguinho, um negocinho lá e eu tava mexendo no notebook e a Ivonete foi Tava temperando feijão. temperar o feijão. Aí E o Pingo com o Jorge no sofá, né? Aí o Pingo deitado no Jorge. Que o Pingo só dormia mais Jorge, só era o grudo dele era com o Jorge. Aí ele foi até onde eu tava. E ele passou na frente do notebook. Eu falei, Pingo, dá licença, né? E ele de novo, ele passou e eu tirei ele assim, com a mão. Eu disse, Pingo, sai da frente, filho. A mãe tá aqui, não tá jogando, deita aí, deita. Aí ele foi, olhou pra mim e fez... Chamando atenção. Aí, né? Aí eu Chamando pensei atenção. assim, não pule não. É o povo que tá aí passando. Aí eu pensei assim, oxente. De repente eu escutei quando o Jorge deu um zurro, sabe? Um grito.
Sabe aquela coisa assim de dor Cacau. temerosa? Aí eu levantei depressa. Quando levantei que eu olhei pra ele, ele tava com a boca assim, né? Toda A suja voz não assim, a saía. boca dele, ele não conseguia falar. Eu tenho uma reação. Vocês veem que eu converso muito e tudo, mas se tiver uma coisa gravíssima, acabou comigo. Fica paralisada, Minhas né? pernas não funcionam, meus braços. Tudo que eu fiz foi sentada aqui segurando na mão dele e chorando. Dá a impressão que era um AVC, não parecia bisa. Aí minha filha saiu dali e a Ivonei também. Ivonei, Jorge, Jorge, Jorge. Aí a Liliane disse, Jorge está tendo um AVC. E o que aconteceu? Ela pegou, ligou pro bombeiro, mas antes ela ligou pro Rafael, meu filho, né? E aí o coitado de Rafa veio de lá pra cá, porque esse horário é horário de pico. É 7 e pouco, né? Põe ela no chão, Jorge, por favor, ela tá olhando pra caminha. Aí, quem chegou primeiro foi o bombeiro. Aí levaram o Jorge, ele não conseguia nem botar o sapato. Levaram ele e ele já tava melhor, na hora que os bombeiros vieram chegar. Levou, aí a Liliane disse, onde tá os exames de Jorge? Aí tá ali na gaveta, pegou os exames dele, ela botou debaixo do braço e se mandou com ele. Quando chegou lá, o médico já gritou com ela, começou a falar alto com ela, que ela não, porque o Jorge era um paciente renal, porque ele tinha tido uma convulsão e não sei o quê. Quando olhou o documento, disse, por que vocês não iam tratar dele agora? Aí a Liliane falou, ei, doutor, abaixa um pouquinho. Eu não sabia que ele tinha nada disso. Fez exames, guardou no... Ele fez os exames e guardou, eu não tenho culpa. E aí ele já foi direto para UTI. Porque eu pico de pressão, né? E o desespero da gente foi muito grande. Eu Lá posso deu dizer a mais você. uma recaída daquela que Lá teve deu- outra, foi, filho? Meu Deus. É o pico de pressão Jorge. elevado, né? Quando eu tava lá debaixo, tava lá debaixo, naquele negócio, quando ele fica, né? Aguardando. Aguardando, lá dentro de uma maca lá. Aí rapidinho deu de novo, aí vinha com aquele monte de internet. Aí me levou adiante pra outro rapidinho. Aí ele ficou na... Você lembra, Evandro, que outro dia ele ficou? Ah, ficou acho que uns Mais de 8 dias. mais de não 8 foi? dias. Ficou muito ruim. A gente foi visitar ele, me deu uma dó, que quando eu cheguei lá, ele disse pra mim, eu tô de fralda. Falei, meu filho, infelizmente, Acontece, né? nossa vida é assim, né? A gente é, né? Tá bem, mas você vai ficar bom com fé em Deus, né? E aí ele ficou, dali tu veio pra casa, não foi? Não, fui pro quarto. Fiquei 15 dias internado ali. Ah, tá, ainda ficou uns dias no Porque, quarto. Bisa, como... Ó, vocês um pouquinho mais. Do Bom Clima, eu fui pro Rosário. Fui fazer pro Rosário. Ah, tá, ele... É verdade, gente, ele ficou um tempo internado. Porque aí a base de exames foi que descobriu, não foi, se eu não me engano, Foi. que o pico de pressão elevado paralisou os rins. Sim, aí ele já começou a fazer Hemodiálise, diálise no isso. hospital. Não, é. Jorge, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começou com esse enjoo, com esse mal-estar, você ia no banheiro, fazia xixi normal? Ele já tava fazendo um pouco mais reduzido. Mas Fazia mas pouquinho, normal. não era? Fazia, mas fazia. Hoje você não faz mais. Ele não faz mais nada, gente. Hoje ele não faz xixi de jeito nenhum, mas a situação do paciente renal não é brincadeira. Quando paralisa um órgão desse, porque o rim, ele nada mais é do que um filtro, não é? Dentro do ser humano. E aí, quando o rim não filtra, ele não funciona, aí bagunça o resto tudo. Dá problema no coração, dá problema no fígado, né? Dá outros problemas, outros tipos de Complicando. problema. Porque ele não purifica, não limpa. E também dá muita, quando faz hemodiálise, dá também muita anemia. É porque a máquina tirou tudo que... A máquina tira o bom e o ruim, né? A máquina não tem a inteligência do rim que Deus criou. O que acontece? Aí ela vai tirar, ela começa a tirar aquilo que é bom, as vitaminas, as coisas, né? Meu Deus do céu, que tossezinha enjoada.
E aí ele ficou internado, era o Hospital Bom Clima, né? Bom Clima, Na época. ficou Rosário, Aí depois encaminharam lá pro hospital Vila Rosário. da Vila Rosário, porque o convênio era outro. Era outro. Não, era o mesmo. Não. Só que lá não tinha. Era lá Não, na filho, Vila o Maria. convênio que a gente tinha Aí lá na Vila Maria, pensa gente no sacrifício. Aí quando foram colocar ele lá na Vila Maria, aí quem mexia tudo assim com o médico e o convênio era a Liliane. A Liliane quem conversava, né, Ivaneide? Sim. Aí disseram, ele vai lá para Rosário, não sei o quê. Aí ela disse, e minha mãe? Minha mãe tem dificuldade para andar, para pegar carro, e ela não tem a condição, tá todo mundo sem dinheiro em casa. Pra E poder aí, visitar ele, né? ela vai visitar ele de que jeito? Se vocês me garantir, o convênio garantir que tem uma condução para ela ir, tudo bem, ela vai. Ele vai para lá. Se não, vocês vão deixar ele aqui. Em Guarulhos, né? Foi acima, foi abaixo. Aí arrumaram. Disse, a gente vai mandar uma ambulância. Não tem problema, vocês mandam até um jumento. Vocês sabem como a Liliane é, né? Precisava ser um jumento assim, bem assim, robusto, né? Para carregar eu e Ivaneide. E aí, gente, eles mandavam a ambulância. E a gente todo dia pegava essa ambulância ali no pátio, não era Vaneira? Sim. E saía destemperada aí fora, gritando. Aí tem hora que eu passo uma ambulância por mim e eu fico pensando assim, olha, vai ver que nem vai ninguém dentro, né? E eles fazendo isso tudo. Porque eles faziam isso. Pra abrir Num caminho, piscar né? de olho a gente chegar no hospital, né? Pra abrir caminho, né? Aí quando foi, aí botaram um catete assim no pescoço dele. Porque no começo é assim, né? Com o Eu me catete. lembro, botaram um catete no pescoço dele. Mas o Jorge foi ficando meio ruinzinho. Quanto tempo tava aquele catete já quando infeccionou? Um mês mais ou menos. E ele, a catéria é problemática. Se você não tiver cuidado com ele, não sabe cuidar. Pega ele bactéria. Era um mês, né, ele filho? infecciona. Aí Catéter Jorge é foi muito ficando complicado. ruim. Eu sei que eu acordei. Começou a dar Jorge- febre, né, Jorge? Febre. Jorge não queria trabalhar. Eu disse, Jorge, tu não foi trabalhar? Ele disse, não tô boa não. Não vou não. Aí eu vou botar a mão nesse homem. Esse homem tá queimando de febre. Aí a Ivaneide disse, eu vou com ele no médico. Ivaneide tinha perdido o último emprego dela, que ela tá trabalhando. Aí ela disse, vou levar ele no hospital. Quando chegou lá, ela me mandou mensagem que Jorge ia ficar internado. O médico falou, não vai embora, não. Vai ficar A internado. febre não cessava de jeito nenhum. Aí tratou daquilo lá, nem sei quantos mais dias ele ficou internado. Vai para da pneumonia. Lá dentro pegou uma pneumonia. Gente, Ficou do uns céu. 14 dias internado, Bisa. Mas Jorge ficou tão magrinho, gente, tão magrinho. Eu fui visitar ele. Aí ele pediu ajuda ao pai do banheiro, que ele tava cheio de aparelho, de soro, né, de coisa. Eu fui no banheiro quando... Ah, ele queria tomar um banho. Aí ele ajudei ele a tirar a roupa, tomar banho. Eu comecei a chorar. Eu virava pro outro lado pra ele não ver eu chorando, porque Ficou bem magro. tava né? tão xoxinho, minha gente. Sabe? Ele tava tão Ele era fraco. forte, né, Lica? Eu falei, meu Deus. Pesava mais de 2 quilos. Ele tava muito xoxo. Porque quando eu conheci o Jorge, ele era gordinho, gente. Ele era fortinho, o rosto redondo, sabe? O corpudo, né? Era fofinho mesmo. E o que eu ia falar mais, meu Deus? E outra coisa, o que a gente sofreu, meu povo, porque depois que ele saiu, ele teve alta e tudo, mandaram ele pra... Como era o nome daquele lugar que tu ia fazer hemodiálise? Expedício. Francisco Não, Matarazzo, né? Francisco Avenida. Francisco Matarazzo. Barra Funda ali, Expedício. É. Ah, tá. Aí mandaram nós ir pra ali. E a gente ia aqui com ele. Como eu falei pra vocês, que ele ficou muito tempo hospitalizado de um canto. Muito pra fraco, outro. né? Ele estava bem fraquinho, então eu e Ivoneide ia. Ivoneide desempregada, eu também não trabalhava mais. Jorge tinha parado de receber, porque tem que entrar pra Na caixa. caixa, era. Isso demora, gente do céu. Só Jesus, né, Bisa? E vai nós com um papel dizendo que era para Era ele pegar. liberado as condições. Liberar a Era condição. para liberar a condução, até sair a carteirinha, né? E os motoristas queriam saber, tinha uns que davam uns esporros. Ô, Bisa, na eu cara, lembro Jorge. que dava pra ir de metrô, mas era mais complicado ainda porque não tínhamos
a carteirinha. Então, O assim, metrô não liberava. não liberava. Aí, minha filha, esses ônibus, quando a gente entrava já, oh meu Deus, que angústia que Nós eu não sentia. sabíamos o lugar direito, nós perdemos. Se perdemos a primeira lá pra vez, comprar. né? Eu lembro Lá que perde, quando- cansado, coitado. Que quando ele começou a fazer, era o período da tarde, era das 14 às 18. E nós chegávamos Às aqui 19, né? às 19. Às 19. Nós Aí chegávamos nós aqui chegávamos quase 11 super horas da tarde. noite. Não eram 4 horas de hemodiálise? Nós fazia 3 horas da tarde, né? Até 7 horas. Era Ah, nós é. Nós saíamos Das daqui 15, sentado. tá certo. Nós saíamos, chegava Ia aqui em pegar casa condução. super Essa daqui acho que era meio dia e meia, almoçava Aí ia, o povo né? ali levantava e ia lanchar, né? Ai, Porque o Jesus. povo acompanhante ficava ali, né, de 4 horas. Eles lá dentro recebiam lanche. E nós lá fora ficava, bebia água, apertávamos a fome, bebia água, quase sem nada. E aí eu já imaginava na volta, porque nós já tinha ido, né? Mas tinha que voltar para casa. Eu já pensava nos ônibus, muitas vezes aqueles caras lá de São Paulo, né? Os ônibus. Tem que providenciar a carteirinha. Eu digo, sim, moça, a gente tá E lá providenciando. é mais ou menos melhor. O ruim é esse daqui. O de O daqui de da 4 Armênia pra cá, Da Armênia era pra cá. Jorge? Esse era mais ou menos. Gente, eu sei que a gente passou, Outras e boas, né? passamos poucas e boas. E aí depois o Jorge foi se firmando bem e ele não quis mais que eu e Ivoneide fosse. Mas aí já começou a sair as A carteirinhas. carteirinha foi. Todas as carteirinhas dele é ele e Ivoneide, o Acompanhante. nome. Ele botou ela como acompanhante. Eu vou dizer a vocês por quê. A minha idade e o estado que eu me encontrava, eu já podia pegar até o ônibus. Se eu fosse só, pedia para descer pela frente, né? Mas Ivoneide não. E nem Jorge. Aí, como a carteirinha dele é de acompanhante, metrô e ônibus, Trem, e trem, tudo. tudo, aonde ele for com a Ivoneide não pagam nada. Né? É por isso que quando vocês me pedem alguma coisa, vocês encomendam alguma coisa, Jorge vai levar, se precisar ir com o Ivoneide, vai. Exatamente. Eles vão e voltam e não pagam nada. E eu não cobro o frete de quem compra. Eu cobro apenas aquilo, né, que vocês compraram. E eu vou lá. Essa enfermidade quem arrumou para própria foi eu que peguei com a própria minha mão mesmo. Porque ó, eu era bom. Gostava de tomar uma bebida e tomando remédio. Semana toda tomando remédios, coisas. Chegava na sexta-feira, parava para beber bebida. Aí eu cortava o efeito do remédio tudo, a pressão era daquela altura lá em cima. A pressão sempre foi alta, né, Jorge? Aí parando o remédio, Ficou remédio e complicou. Vocês sabiam que a pessoa, que o negro, ele tem sempre a pressão um pouco, às vezes, mais elevada do que as outras pessoas? E aí ele já se castigava com isso. Ele parava e quando eu via que ele não tomava o remédio, eu já imaginava, eu digo, ele vai beber. Ele estava com segunda, terceira e quarta intenções, né? Ele já ia tomar algumas e outras. E você, quando você é casado com uma pessoa assim, você não... Era que nem eu fumava, ele não gostava. Mas ele ia fazer o quê? Verdade, né? Eu, por mais que eu me tirasse, eu ia para a janela ou para outro canto para não prejudicar ele, mas assim, sim que a bebida ela só prejudica a pessoa mesmo, né? A não ser que a pessoa seja violento, né? Mas Jorge nunca teve essas coisas, não. minha enteada era até que enfermagem, ela sempre falava, cuidado que seu rim vai paralisar com essas bebidas. E eu não dava nem fé. Era mesmo, gente. A Lili falava, sabe o que ele Você dizia? pode ter uma medicação nos rins por tempo, por causa de Aí ele bebida. dizia assim, você tá pedindo coisa pra mim. Ela dizia, Jorge, eu não tô pedindo nada pra Conhece ela, você. até que foi mais Eu tô engraçada. falando pra você, Porque- se você tiver um coma alcoólico, nem atender direito, eles não vão. É verdade. A pessoa avisa que é hipertenso, tomando medicamento certinho, já corre risco. Imagina parar de tomar medicamento pra... Mas... Mas- O remédio faz nem efeito mais, captopril. Porque a pressão chega naquela altura lá. Era muito alta a pressão dele, gente. E infelizmente aconteceu isso. Mas, tem quanto tempo, Jorge, que você faz? 13 anos, mais de 13 anos. Já 13 anos, Ivoneide? É, Já? pô. A Ivoneide viu aqui, foi ver aqui, gente, que ele começou a diálise no dia, como? Mês do- julho de julho 2013. de 2013. Filha, você só para ficar descendo? Já vai pra lá. Ela vai pra 12 anos. E 12 anos de diálise. Agora, me diga uma coisa, fala pra mim assim. Os exames dele tá tudo bom? Tá tudo pior que dá todo o exame. Ela perguntou também a sua alimentação. Você come as coisas normal, né? Pela nutricionista, eu não posso comer quase nada.
Mas eu como normal, como tudo normal. Sem abusar também, cidade. Só que ela não come muito. Não pode muito, mas você pode comer. A comida dele é bem pouquinha, mas ele come tudo que a gente come. Né? Isso gosta de um bolo, Porque de a um nutricionista doce. fala, não, só esposa tem que cozinhar assim, tirar, lavar o feijão, cozinhar a verdura, jogar aquela cozinha de novo, daquele jeito dela. Mas é assim, a gente come sem... Mas sabe por que que ela fala isso, Jorge? Que é Agora para tirar sabe, o botar potássio, os os negócios, ferros, né? Mas, como você não se alimenta exagerado, então não faz mal para ele. Tá tudo bom, tudo bom, então, não tá? Que o paciente não pode abusar do líquido, tudo né? ali no limite, ele assim, ó. Eu não tenho mais anemia, a anemia tá bem baixinha. Ó, ele Graças não a tem Deus. mais problema de anemia e nem os outros problemas. Graças a meu bom Deus, está tudo bem. E pra você que perguntou, o esquema da diálise é assim, é 4 horas de diálise, 4 e 10, 3 vezes por semana. Misericórdia, meu Deus. Então aí Jorge faz a diálise. Mas me fala uma coisa, você sente cansaço, fadiga, tontura, essas coisas, Jorge? É só quando eu tô com excesso de peso. Aí não dá aquela fadiga, mas dá um cansaço um pouquinho. O excesso de peso é o líquido? É o líquido que você toma, então Isso. você fica inchado, né? Então não é gordura, não. Ah, Então tá. aquilo lá vai ligando, vai dando falta de ar. Mas Depois você fez a diálise. Primeira sessão de diálise, já vai limpando tudo, você já volta já normal. limpa tudo, né? Você volta a respirar Então tá legal. respondido para você, Mar. Eu espero que você tenha gostado. Não era isso que eu ia fazer. Esse vai ser um vídeo aí para o nosso sábado, né? E depois a gente vai gravar aí para domingo, para não deixar nenhum dia faltando. Mas foi isso que o Jorge passou, E, ó, infelizmente. E pro paciente renal, filha, Coca-Cola nem pensar. É um Eu dos- acho que refri nenhum. Refri não é. Mas o Mas mais... o de limão sim, né? Mas muito também não. O de limão você pode tomar um pouquinho, mas negócio de Coca-Cola. Tudo que tem potássio, né, Bisa? Aí tem as frutas, tem as... Que é isso, estourou uma... Então aqui a gente termina. Um beijo a vocês. Obrigado, Maria, por ter perguntado. Espero a gente ter respondido a você. E eu digo agora para você, eu determino em nome de Jesus Cristo que Ele vai te curar e você não vai precisar passar por esse, sabe, esse processo tão difícil que é a hemodiálise. Em nome de Jesus. Tá bom, Maria?